Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, uma live que hoje é de bom dia. E é uma live especial, porque hoje nós temos aí um portal numerológico bem importante, bem especial, que é o portal 77, né? Então, eu resolvi trazer algumas informações sobre o portal de hoje, para a gente já se situar, para a gente aproveitar esse dia especial e organizar a nossa energia, organizar o nosso dia, para que nós possamos utilizar ao máximo, né, esse potencial do dia de hoje, tá? Então, assim, sempre que nós falamos sobre portais, né, portais numerológicos, nós estamos falando de dias em que um número se repete, né? Então, por exemplo, para esse mês, né, que nós estamos no mês 7, né? Então, hoje é o primeiro portal numerológico do mês, que é o dia 7 do 7, né? Mas, naturalmente, nós teremos também lá no dia 16, né? Também mais um portal. E teremos também mais lá no finalzinho do mês, no dia 25, né? Que também é um 7 do 7, tá? Mas assim, hoje então, o que é esse portal numerológico, né? Então é o dia do mês, enfim, né? Que a gente tem essa repetição de números e que é como se abrisse um grande potencial de energia, é como se houvesse, não que nos outros dias não tenham, mas é uma força maior, é uma intensidade maior de energia que abre para nós oportunidade para trabalharmos algumas questões mais específicas que estejam sintonizadas com a vibração desse portal, tá? Então é como se tivesse uma oportunidade a mais, uma força maior, uma energia maior, uma potência maior nos dias de portal numerológico, tá? Então, assim, como cada número, né, tem uma vibração, tem uma energia, é um código, né? Cada número é um código. Então, dentro dos portais, os portais têm vibrações diferentes também, né? Então, hoje, sendo um portal 7 do 7, nós naturalmente estaremos trabalhando com mais intensidade na vibração do 7. E o 7, né, só para a gente lembrar, ele aparece em muitos momentos, em muitas situações, né? As 7 cores do arco-íris, os 7 pecados capitais, os 7 dias da criação, né, do universo, do mundo, que se diz, né, que Deus criou o mundo em 7 dias. A questão até, né, do gato, né, se diz, né, que tem 7 vidas. Os 7 anões, né, da história lá da Branca de Neve, as 7 notas musicais, os nossos 7 chakras principais, os nossos 7 vórtices de energia, os 7 pontos principais, né, do nosso corpo energético. Nós também, uma coisa que é bem interessante do número 7 é que nós temos um ciclo de 7 em 7 anos, bem importante na vida do ser humano. Então, como que acontece isso? A cada 7 anos, nós entramos em uma nova fase da nossa vida. Então, veja bem, do 0 aos 7 anos é aquele período infantil, né? O período da criança mesmo. E é um período também que é o período da nossa fase reencarnatória. Então, até os 7 anos, eu costumo brincar que é como se nós estivéssemos com um pé lá, outro cá. Então, é um período em que o nosso espírito ainda está se habituando, se materializando, ainda está no período de reencarnação, né? Então, quando a gente fecha os 7 anos, é como, poxa, agora eu tô aqui mesmo, né? É claro que não é exatamente assim, mas é só de uma maneira didática, lúdica, para a gente poder clarear um pouquinho mais. Aí dos 7 ao 14, né, veja, a gente já vai para o segundo ciclo de vida
dos setenários, né? Então, os 14 anos, né, nesse outro período, já é um período de mais amadurecimento, é aquele período da pré-adolescência, do começo da adolescência em si, é um período já bem diferente, em que nós deixamos aquela fase mais criança e mais infantil e passamos para a nova etapa, para a nova fase da nossa vida, né? Aí lá dos 14 aos 21, já é uma fase completamente diferente, né? É aquela fase que já vai ficando adulto, que vai adquirindo mais responsabilidades, compromissos, né? Muitas vezes o processo de faculdade, de escolha de profissão. Então a gente já começa aí nessa fase dos 14 aos 21 uma mudança completamente diferente. E quando a gente vai, né, aí dos 21, dos 28 também, uma fase mais madura, né? Muda muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas, os lugares que a gente gostava de ir, as amizades. Então muita coisa muda também nesse período e aí por diante, né? Quando a gente fala dos chakras, então, é bem interessante, né? Eu já vou aproveitar para fazer essa analogia, porque pode ser que vocês consigam também compreender melhor esse aspecto. Já que nós estamos falando de 7, né? Vamos associar algumas coisas com as outras, né? Então, vamos lá. Lembra que eu falei, né, que na primeira fase do nosso setenário, que é do 0 aos 7 anos, que é aquele período bem de criança, que a gente está ainda, né, no nosso processo reencarnatório, a gente está trabalhando mais fortemente o chakra básico, que fica naquela região do períneo, né? Na região mais baixa do nosso corpo, que tem a coloração vermelha. Então, é exatamente aquela fase da materialização. Eu estou sendo materializado, eu estou sendo mais condensado, né? Aqui na matéria, aqui no plano terrestre. E a gente vai fazendo a subida dos chakras que a gente vai falando, né? Quando a gente vai trazendo aqui lá aí a partir dos 14 anos, a gente já começa a trabalhar mais com o chakra sacral, que fica aqui na região do baixo ventre, aproximadamente 2 dedos abaixo do umbigo. Então a gente está trabalhando mais com uma energia, a nossa questão hormonal muda, a questão dos prazeres, começo do desenvolvimento da sexualidade, a questão até de trabalho, de coisas para fazer, que eu posso gostar, que eu não posso gostar, de energia, né? Então vai começando a aflorar as nossas tendências, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Então vai trabalhando muito ali essa região do sacral. Quando a gente vai subindo, né? Lembra que eu falei dos setenários? Então a gente vai lá para os 21 anos. É o processo aqui do plexo solar. Então nesse período aqui, que eu tô passando a mão aqui porque o plexo fica nessa região aqui do nosso organismo, o plexo ele tem uma cor amarela, né? Então o básico, até os 7 anos vermelho, a partir dos 14, aliás, dos 7 aos 14, laranja, que é o sacral. Dos 14 aos 21, a gente vai estar trabalhando aqui, né, essa região do plexo que é amarelo. Então, o que é o plexo? É quem rege as nossas emoções, é a questão da vitalidade, no sentido de ânimo, disposição, energia, vontade de fazer as coisas novas. A gente vai descobrindo ali, buscando o nosso brilho pessoal. Então a gente vai começando a trabalhar mais esse aspecto aqui quando a gente está na região do plexo, né? Nossa subida dos chakras. Aí quando a gente vai entre os 21 e 28 anos, a gente já vai trabalhando mais a região aqui do cardíaco, né? Que é a cor verde. Então, que é essa energia de amor, de verdade, de justiça. Então, a gente vai calibrando aí as nossas energias, os nossos valores, o nosso momento de vida, naturalmente com essa subida de chakra. E aí, por diante, né? Então, lá, aí dos 28 até ali os 35, né? A gente vai trabalhando aqui a região do laríngeo, né? E aí a gente vai subindo, né? 42, a gente vai trabalhando aqui a região do nosso chakra frontal, né? E aí a gente vai subindo aqui, depois vamos trabalhar aqui a região do nosso chakra coronário, ali dos 49 em diante, né? Que é essa conexão mais com a espiritualidade. Então aqui no frontal a gente trabalha mais a intuição, mais a questão do nosso ver adiante, a nossa introspecção, então é bem interessante nesse processo. E aqui no laríngeo, a comunicação, a expressão, colocando nossa verdade para o mundo de maneira bastante íntegra, né?
Então eu quis fazer só esses paralelos, porque quando a gente fala dos chakras, das cores deles, a gente também faz essa associação com as 7 cores do arco-íris, que também estão conectados conosco. Então, é importante a gente fazer esse paralelo, porque tudo está interligado. Tudo tem a ver com tudo quando a gente vai começando a encaixar as coisas. Então foi por isso que eu quis trazer hoje, nesse portal 7 do 7, essa informação também para vocês. Mais uma coisa que é assim, então agora vamos falar do que significa esse 7, né? O que é esse 7 que a gente tá falando tanto, que é um número tão importante, né? Muitas vezes a gente até pergunta pra pessoa, qual que é o teu número da sorte? Ou me diga um número aí que você gosta. Muitas pessoas falam do número 7, exatamente porque por trás dele tem toda essa ideia mística, tem todo esse inconsciente coletivo que tá conectando com essas informações e esses paralelos que a gente vai trazendo. Então, às vezes, eu gosto muito do 7, mas eu não sei porquê. Às vezes é exatamente porque faz uma conexão direta com esses temas, né? Com esses pontos onde o 7 é bastante importante e que eu acabei trazendo para vocês, tá? Então, o que significa de fato o número 7, né? Então, o 7, ele tá muito ligado com a energia da introspecção, com a energia da análise, com a energia do recolhimento, da quietude, também da sensibilidade, da espiritualidade. Então, o 7, ele traz muito forte esses aspectos, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando, como hoje, num portal 7 do 7, então está extremamente favorável para esses aspectos. Poxa, tem alguma coisa que eu preciso fazer, que exige muito a minha análise, a minha atenção, que eu preciso estar bem focado. Hoje é um dia bem bacana para fazer isso, né? Às vezes é aquela coisa que a gente tá postergando e tal, mas eu sei que eu preciso me doar muito para aquilo, eu preciso estar muito presente. Então, o 7, com essa capacidade analítica, ele vem para ajudar muito nesse aspecto. Trabalhar muito a questão da conexão com a espiritualidade também. Hoje é um dia muito bom para a gente trabalhar com meditações bem profundas, conexões consigo mesmo, conexões com mentores, guias, anjos da guarda, né? Com a espiritualidade da maneira que cada um manifesta. Então hoje também é um dia bem importante para isso, como se as nossas anteninhas ficassem ainda mais conectadas. Então é bem legal para a gente trabalhar com processos meditativos, de alinhamento, de ajuste e mais voltado para dentro, sabe? Mais introspecto mesmo, nada muito muito para fora, muito expansivo, não. É mais para dentro, sabe? É uma jornada para dentro de nós mesmos hoje. É um dia muito favorável para a gente trabalhar com esse processo, especialmente porque a gente está numa lua crescente, né? Então aí nesse processo da lua crescente a gente também pode aproveitar, né, para crescer dentro de nós os aspectos que são importantes e que de alguma maneira vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento, tá? Sensibilidade, então também está conectando aí com a parte da espiritualidade, mas também é legal a gente tá não só, né, em processos meditativos, em orações, mas a sensibilidade de uma maneira consciente, porque às vezes a gente acha que o número 7, aliás, o número 7 não, que a sensibilidade é algo ruim. Eu sou muito sensível, como se fosse algo ruim. Não é que é algo ruim ser sensível, ou ter mediunidade, ou qualquer outra coisa que a gente possa associar a esse processo. Não. Não é que é ruim, é que muitas vezes nós só não sabemos lidar com a nossa sensibilidade. Mas se nós temos, todo mundo tem sensibilidade, alguns em maior, outros em menor grau. Mas se eu aprendo a lidar com ela, ela pode ser muito favorável para mim e para as pessoas do meu entorno também, enfim, para aqueles que se conectam comigo. Então, por exemplo, hoje em especial, em função desse 7-7, às vezes pode ser que vocês, né, vão a alguns lugares e tenham uma sensibilidade diferente. Poxa, eu sempre venho aqui, nunca tinha sentido isso, hoje eu senti, hoje eu percebi, né? Ou me conecto com alguém, quando eu me conecto com essa pessoa, eu tenho uma sensação diferente. Ou eu tô só comigo mesma, escutei uma notícia, vi alguma coisa no Instagram, daqui a pouco aquilo mexeu comigo. E pode ser um mexer comigo de uma maneira favorável, que traga boas sensações, bons sentimentos, uma energia boa, como pode ser uma energia que não seja tão legal assim, né? Então essa sensibilidade é como se fosse alertas para nós, né? Dá aquela coisinha, mexe com a gente internamente. Então, poxa, é um alerta, acender uma luzinha, por quê? Porque eu preciso olhar para isso. Então, o que isso está querendo dizer para mim?
né? O que eu posso aprender com isso, né? O porquê que eu senti isso quando eu me conectei com aquilo. Então hoje, sempre é assim, né? Mas hoje o 7 do 7 potencializa esse processo nosso de sensibilidade. Então, fiquem atentos, atentas à sensibilidade no dia de hoje, né? É bem legal, é bem legal porque a partir do momento que a gente começa a ter consciência, a estar atento, a gente tem a possibilidade de calibrar isso e ver o que é bom, o que é ruim para nós, o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? Opa, coisas que startam internamente, então quando eu vejo uma coisa X, quando eu vejo uma coisa Y, quando alguém me fala isso, quando alguém me fala aquilo, eu tenho uma sensação X. Por que eu tenho essa sensação X? Será que é alguma coisa que aconteceu lá no meu passado? Será que tem algum processo inconsciente, alguma crença que está aqui dentro de mim que mexe toda vez que eu me conecto com essa informação? E aí a gente vai começando a ligar os pontinhos e percebendo os padrões que a gente vai tendo também. Então isso é um processo de autoconhecimento. E isso é um processo de introspecção. E quando a gente está ligado para as nossas sensações, os nossos sentimentos, fica mais fácil da gente rastrear esses processos e ir lidando com eles naturalmente, né? E assim, né? Então vamos falar agora também do lado mais, não é obscuro, mas o lado que a gente precisa ficar atento com relação ao 7, né? Então, como eu falei, hoje é um dia muito favorável para alguns processos, mas também, em contraparte, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento para outros processos aí que também são importantes, né? Então, o 7 tem uma tendência de perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, ele não é legal quando ele tá na sua polaridade excessiva aí, né? Então, esse perfeccionismo que quer tudo absolutamente do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado, que se não for assim, não dá. E aquela coisa, sabe, que fica travando, que fica chata, que fica ruim. Então, hoje tem que cuidar um pouco disso, sabe? Aí, se não for assim, eu me incomodo, aquela coisa que fica muito travada, muito chata, muito fechada demais. Então, tem que cuidar muito com esse aspecto do perfeccionismo. Também do excesso de isolamento, tá? Então, inclusive, pessoas que têm o número 7 muito forte no mapa numerológico, seja com número psíquico, motivação, no que for no mapa numerológico, tem que tomar bastante cuidado também com esse 7, porque tem uma tendência de introspecção demais, de isolamento demais, de não querer companhia, de não querer sair, de querer ficar muito fechado, né? Às vezes até a depender da situação, tendências a processos depressivos. Então, tem que ter um pouco de cuidado nesse aspecto do excesso de isolamento. É muito bom a gente ter os nossos momentos de recolhimento, de reflexão, de meditação, de nos voltar para dentro, mas isso não pode ser contínuo, isso não pode ser sempre. A gente precisa ter essa saída e depois esse retorno, tá? Então tem que cuidar um pouquinho com o processo do isolamento. E né, eu falei ali da questão de perfeccionismo, então geralmente esse perfeccionismo do 7 também está associado a um excesso de críticas. Às vezes a gente fica muito crítico, muito chato com muitas coisas, e aí também acaba atrapalhando, né? Principalmente a nossa convivência com outras pessoas. E às vezes a gente tende, o 7 às vezes acaba até se isolando mais, exatamente porque tem essa dificuldade em se relacionar com as outras pessoas também, tá? Mas enfim, falando do nosso portal, esses são detalhes, coisas que a gente precisa ter cuidado hoje. Mas é muito importante trabalhar a intuição, sentir a intuição. Poxa, daqui a pouco eu tô bem numa boa lá, fazendo algo bem tranquilo, meio sem pensar, daqui a pouco me vem um pensamento. O que é esse pensamento que me vem? Nossa, do nada surgiu essa ideia na minha cabeça. E isso geralmente são intuições que nós temos sobre processos que a gente está precisando trabalhar, está precisando lidar. Então, no dia de hoje, em função desse portal numerológico, isso fica ainda mais acentuado, né? Então, como eu falei, a racionalidade é um dia muito bom para a gente trabalhar com processos que a gente precisa pensar bastante, focar bastante, desenvolver, algo que exija bastante a nossa análise. Então, vamos fazer isso hoje. Aquela coisinha, às vezes, que tá lá parada, eu tô precisando focar, vai naquilo que hoje é um dia bem bacana para fazer esse processo aí, tá? Então, meditações, orações, conexões com o seu espírito, o eu, né? Meu espírito, eu comigo mesmo, e também com a espiritualidade, anjos da guarda, enfim, com aquilo que a pessoa se conecta, também é um dia bem legal pra gente trabalhar, tá? Vamos ver aqui, a Nayara mandou uma mensagem, que especial essas informações, quanta sabedoria. Eu não gostava do número 7 até hoje, e a partir de agora mudou minha visão. Porque assim, todos os números, né, Nayara, todos os números, eles têm uma polaridade.
né? Como tudo no mundo, né? Como tudo na vida, tem polaridades. Um lado mais positivo, um lado mais bacana e um lado mais fechadinho, né? Um lado mais difícil, mais denso, mais complexo. Então, qual que é a questão? A gente aprender a lidar com eles, né? Buscar sempre trazer esse equilíbrio para não ficar muito num lado e nem muito no outro. Então, poder aproveitar o melhor que cada número tem para a gente poder interagir com eles de uma maneira mais bacana, né? Então, assim, ó, no geral, né, o recadinho que eu tinha para trazer para vocês sobre o nosso portal 7/7 de hoje era esse, né? Já vou aproveitar para convidá-los, porque na próximo domingo vai ter uma live bem especial, vocês que gostam desses temas, vocês que se conectam aqui com a numerologia, também com esses assuntos relacionados a números e autoconhecimento. No próximo domingo vai ter uma live bem legal que eu já estou preparando com muito carinho para vocês sobre numerologia cabalística. Vai ser no domingo às 19h07 da noite, tá? Então se preparem, se organizem, logo eu já vou divulgar por aqui também. E se vocês desejarem e quiserem, vai ser um prazer ter vocês comigo lá também, pra gente tirar mais dúvidas, caso vocês tenham, falar um pouco mais sobre o universo da numerologia, tá bom? A Ângela, obrigada pelas informações, é um prazer estar aqui, Ângela, que bom que você está aqui também. Seria um dia bom para fazer prova? Sim, Ângela, é muito bom. Lembra que eu falei da questão de análise, de racionalidade, de conexão? Então é muito bom, né? Se você vai fazer prova hoje, faz uma breve oração, uma prece antes, se conecta, se puder faz uma meditação e tenha certeza que o 7 vai ajudar bastante na hora da prova, exatamente porque tem essa racionalidade, essa capacidade muito forte de análise hoje, então vai estar bem potencializado sim, tá? Pode confiar que hoje é um dia bem bacana assim para isso, tá? Bem favorável para fazer provas, testes, esse tipo de coisa, tá? Beleza? Temos mais dúvidas? Se alguém mais tiver dúvida, quiser fazer pergunta, fique bastante à vontade, né? Lembrando que hoje é um portal 7, dia 16 também, né? E dia 25 também é um portal 7 do mês e vai estar mais ou menos nas mesmas vibrações. É claro que muda, né? Em função da lua, muda em função da contagem do dia geral, porque hoje, né, além de ser um portal 7/7, quando a gente soma, né, 7 mais 7 mais o 2022, nós temos um dia 2, né? Então, o dia 2 é um dia de parcerias também, é um dia de mais acolhimento, né? Então, lembra que a gente falou de introspecção? Então, mais acolhimento, então, uma autoacolhimento, ou com pessoas que vocês gostem de estar perto, gostem de estar junto, né? Mas fazer coisas mais quietinhas, mais calmas, mais fechadas, não tão expansivas, não tão para fora, não tão eufóricas, né? Coisas mais fechadinhas assim, é mais legal para trabalhar no dia de hoje, tá? Então, muito bom. Então, se era isso, eu agradeço a vocês também pela oportunidade de estarem aqui comigo, da gente ter essa troca, esse compartilhar. Eu vou deixar a live salva, né, para quem chegou depois e quiser sintonizar com as informações que eu falei lá no começo sobre o nosso portal de hoje. E, né, se organizem aí para estar comigo no domingo, que vai ser um grande prazer receber vocês aqui também, pra gente bater papo, pra gente conversar, se divertir também, né, tirar dúvidas, enfim, e trabalhar aí com essas energias dos números, tá? Um grande beijo, desejo um excelente dia, um excelente portal numerológico para vocês e nós nos vemos em breve. Beijo e tchau, tchau!